Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Duda Falcão. Estou aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica para falarmos hoje com um amigo escritor, Áureo Jota. E aí, Áureo, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, obrigado pelo convite, viu? Muito bom Pô, estar eu que aqui. fico muito faceiro que tu tenha, né, atendido aí o chamado. Cara, isso aí é bom para quem gosta de escrever literatura fantástica, falar em jornada do herói e tal. Talvez em algum momento eu traga esses assuntos também aqui pro canal, vamos ver. Mas hoje vamos falar com um herói aí também, né? Porque todos nós, escritores, a gente, de alguma maneira, a gente entra nessa estrada, nessa jornada e a gente precisa vencer diversos desafios e obstáculos. Conta Essa para jornada que nós, tem mais de 12 passos, né? com certeza, passos infindáveis. Cara, te apresenta aí para o pessoal o que, que faz o Áureo Jota, escreve, faz mais coisas. Conta aí um pouquinho do teu processo aí de trabalho. Ó, eu sou Auro Jota, eu sou um escritor piauiense de Teresina. Eu sou formado em Direito e atualmente eu estou como redator-chefe da Galeia Total, que é um site que trabalha sobre cultura piauiense, é um dos maiores aqui do estado. E o Pô, foco é legal, só cara. cultura Tu piauiense mesmo. sabe que eu fui uma vez ao Piauí, eu moro em Porto Alegre, é longe, né? Uhum. E eu adorei o Piauí, conheci aí a Serra da Capivara. Sim, Fiquei sim. apaixonado, cara, grande, mas muito legal aí. Grande Aí terra. tá bem melhor agora. Não sei quando tu veio, se já Pô, tinha, mas faz agora, bastante tipo. tempo. Ah, então Faz não aí tinha quase ainda. 20 anos, acho. Mais ou Aumentaram lá os menos. museus, tá muito bom agora. Que legal, que legal. Tem Pode um continuar, cara. museu que Desculpa te parece um interromper. caracolzinho, parece uma nave espacial, muito bom. Show. Mas enfim, né? Tipo, não estamos aqui pra falar sobre isso. E basicamente sobre mim é isso. Eu sou um escritor e estou trabalhando também, tentando valorizar cada vez mais a cultura do meu estado. Perfeito, cara. E assim, claro, eu conheci teu trabalho faz pouco, em função também da Odisseia de Literatura Fantástica, mas fui dar uma olhadinha, tu tem diversos contos espalhados aí, né? E um deles venceu ali o Wattpad, o outro foi indicado para prêmio da Aberst. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses teus trabalhos, assim, que tu explora como temáticas, né? Que tipo de fantástico que tu coloca ali, os teus personagens. O Notepad, ele foi, acho que em 2018, ganhou o What's, que é o maior prêmio da plataforma. Uhum, Que era uma coletânea de contos de terror. E desde o começo, tipo, a minha temática, ela é, tipo, a mesma. Que é trabalhar uhum, personagens mais cotidianos, que não são assim, tipo, não são grandes figuras, são mais populares. E trabalhar também lendas locais, não só do Nordeste, mas naquela época eu pegava mais de outros estados também, mas agora eu tô focando. Tipo, eu fui afunilando. Eu comecei a pegar lendas do Brasil, aí afunilando pro Nordeste, depois, hoje em dia eu tô trabalhando, o meu foco é Piauí. oh, E e nesse livro tu chegou a publicar alguma lenda do Piauí mesmo ou não? nesse livro eu cheguei, o único conto, não, teve dois contos, que eram sobre artesanato de madeira, que a gente tem uma arte santeira bem grande, e o outro Uhum, era sobre o Bom Meu Boi, que eu fiz como se fosse uma peça de teatro. Que a gente tem uma uhum. briga aqui no Piauí, que o Bom Meu Boi ou é do Maranhão ou é do Piauí. A gente tem essa rixa, eu votei como sendo daqui. Interessante. E esse é o do Notepad, que se chama. A coletânea se chama Carne Morta. Eu tô tentando tirar os contos de lá pra fazer alguma coisa mais interessante no futuro. E eu acho que ele tá bem. Tipo, tem alguns contos. Eu tirei vários contos do ar naquela coletânea. Tem Uhum. muito poucos. E o outro que eu Tu publiquei também. tirou do ar porque tu pretende fazer um outro trabalho independente ou Foi, publicar com a eu tô pensando. editora? Eu tô pensando em relançar a antologia. Tipo, revisar Uhum, todos os contos, reescrever alguns que eu não acho mais tão interessantes. E procurar algum meio de publicação, ou independente, ou alguma editora. Meu uhum. plano para essa antologia, essa coletânea de contos é isso. São contos Boa. de terror ou fantasia mais sombrias.
Uhum. E o outro conto que tu mencionou, que é o que foi para a final da Aberte, ele é o Pássaro, que ele saiu pela Lendário. E ele foi como. Ele. Como é que eu posso explicar? A Lendária ela tinha feito um concurso de contos há um tempo atrás para Uhum. selecionar os contos, as histórias e lançá-las separadamente. O meu foi um desses que foi selecionado. A, o Pássaro, ele é com dois personagens, o Cícero e a Rosa, e a gente vai acompanhar a história de um caçador de monstros, que vai mostrando algumas cenas cortadas desse caçador enfrentando algumas criaturas, e intercalando com essas cenas tem a entrada de diário da Rosa, que é a esposa dele. E no final, Uhum. essas duas histórias, elas se passam em tempos diferentes, e no final elas vão convergir no grande finale. E a Uhum. história, como, tipo, para não fugir da temática, eu peguei essa ideia, ela surgiu de um cordel, que é o Juvenal e o Dragão. A história não tem dragão, mas eu peguei porque a história em si é de um cara que ele encontra três cachorros que viram pássaros e ele enfrenta um dragão. Aí eu peguei essa ideia de um homem andando acompanhado de três cachorros encantados enfrentando algumas criaturas mágicas. Eu peguei essa ideia e transpus para o cordel, ele é inverso, eu transpus isso para prosa e essas Uhum. criaturas que ele vai enfrentar são tiradas de lendas do Nordeste e do Piauí também. Legal. E por curiosidade, quais são essas criaturas? Diz algumas aí para nós aí, fiquei curioso para Ó, deixa saber. eu ver. Tem o do Corpo Seco, que ela não Uhum. é só do Nordeste, também tem no Sim. Sudeste e outras partes do Uhum. Brasil. Tem o Cabeça de Cuia, que é uma lenda bem local daqui, que é relacionada a um rio, então é muito local daqui. Tem a Não Se Pode, que é uma lenda da cidade de Teresina, que é Uhum. de uma mulher que ela pede cigarro e quando você. Tipo, pra boêmios, não é uma lenda antiga. Ela aparece no meio da noite, ela pede um cigarro, e se no meio da conversa ela começa a crescer, crescer, e o cara, tipo, ele não quer sair correndo. E, e tem outras lendas. Eu vou. Tem bruxas, tem seres que eu não sei nem explicar o que são. Mas e sobre essa personagem que tu falou, essa lenda, é bom estar com um maço de cigarro aí quando for viajar para Teresina ou não? Porque daqui a pouco entrega para ela um cigarrinho Tem e que estar se preparado, manda, porque né? ela não é de brincadeira, não. Ótimo. Tem histórias, tipo, de lendas mesmo daqui com ela, que ela foi assustar um soldado do 25BC, do 25 Batalhão da companhia, e ele só saiu porque ele começou a atirar nela, e ela desapareceu. Uau. Bem interessante, cara. Essas lendas locais rendem muito, né? Para Sim. criar novas histórias e tal. Bela sacada aí. E, cara, eu estava lembrando de outra coisa que eu vi, que eu queria te perguntar, porque eu achei bem bacana, eu ainda não li, as crônicas da Unifenda, que eu vi que tu fez com vários autores, alguns outros autores ali conhecidos num universo compartilhado. E é difícil trabalhar assim, fazer um universo É. compartilhado ou coletivo. Me fala um pouquinho dessa experiência, como foi participar aí desse projeto aí, desse livro. Esse daí foi o da Plutão Livros. Ele foi bem Uhum. complicado porque eles construíram o universo numa mesa, num evento. Eu não lembro qual foi o evento, vou errar agora se eu for falar qualquer um, mas parece que foram 3 dias de eventos, eles foram construindo o world building desse universo, que se passa na ilha de Marajó, que é com Uhum. pessoas com superpoderes, é como se fosse o X-Men daqui do Brasil, que abriu uma fenda no céu de Marajó e começou a irradiar poderes às pessoas. E basicamente foi muito difícil porque você pegar uma história, criar em cima do universo que não é seu, criar em cima daquilo ali e fazer sentido com tudo, e ainda pensando que é dentro de uma antologia, ou seja, Uhum. tem outras histórias do mesmo universo, então você não pode parar para ficar explicando nada, porque por que o seu vai explicar alguma coisa, né? Se eu tenho outros 10 contos no mesmo universo.
Mas legal, é uma baita experiência. É bacana a gente poder trabalhar com outros colegas nesse processo criativo, né, de construção aí também. Enriquece bastante o trabalho da gente. E, cara, bom, eu fiquei mais sabendo do teu trabalho mesmo através da Odisseia, e tu ganhou ali uma narrativa curta, né, de fantasia com um Miolo de Boi, que foi publicado, foi na antologia no Farras Fantásticas, né? Foi, foi. Que Tá, me tá aqui. fala um pouquinho aí, né, do Farras Fantásticas, do Miolo de Boi, aí, como é que foi esse processo aí de participar da antologia, né? Tá aqui esse livro belíssimo aqui. Belíssimo, com certeza. E o Farras, ele é um projeto da Corvus. Você vê que eu passo em várias antologias É ótimo, isso é muito diferentes. bom, cara. E é um projeto da Corvus. Ele trouxe contos de todos os estados do Nordeste. Alguns estados tiveram mais de um autor. Eu fui um autor convidado para representar o Piauí da antologia, porque eles queriam que tivesse um de cada estado, então eles abriram convites inicialmente para um de cada estado do Nordeste e depois abriram a seleção para o público em geral, que também foram ou nordestinos nascidos no Nordeste ou pessoas que vivem tanto tempo aqui que a gente já adotou a pessoa. E basicamente o meu conto é o Miolo de Boi. Ele ganhou o prêmio, tá aqui o prêmiozinho. O prêmio é pequenininho, mas acabou sendo Não, é importante. bonito, bonito. É pequeno, mas é maravilhoso. Tá ótimo. E o Miolo de Boi, ele é o conto que vai abordar a festa dos reisados, aqui do Piauí. E como o título da antologia, né, Farras Fantásticas, a gente abordou cada uma festa, uma farra fantástica de cada estado. O que eu escolhi foi o Reisado. E ele é uma história de luto, basicamente, porque ele começa com um garoto em cima das costas assistindo o Reisado, em cima das costas dos ombros do avô. E, e depois tem um corte na história, a gente acorda mais pra frente, e a gente descobre que esse avô já faleceu. E aí do menino, que já não é mais menino, é tipo um rapaz, ele lidando com esse luto, e a família resolveu, como o vô ele tirava rezado, a família resolveu voltar para casa do vô, que fica no interior, e acompanhar o rezado daquele ano. Só que o menino, ele acha, tipo, tão recente, e é uma festa, ele fica meio incomodado com isso. Aí a história toda ele lidando com o luto, lidando com essa ideia de passado e como lidar com as coisas, e também tem tradição, porque é o rezado, e basicamente a história é isso, e acontece muitas coisas. Eu não sei se vocês sabem como é o rezado aí no. Conta para nós aí. Conta, porque o pessoal, muita gente não vai saber. Aqui no Brasil, né? Não é só no Nordeste. O rezado ele é comemorado no final do ano, começa mais ou menos no dia 31 e vai até o dia 6. Ele é uma representação do povo para a vinda dos três reis magos. Aí só que a gente, como é o Brasil, a gente teve tantas mudanças que esses três reis magos eles viraram figuras vestidas de palha, pelo menos aqui no Piauí a gente veste palha, porque aqui é mata de cocal, tem muito coqueiro, babaçu e esse tipo de cocos, de palmeiras, e a gente usa a palha para fazer as roupas dos nossos reis magos, que a gente chama de caretas. Que eles usam máscaras de couro, geralmente de bode, e é isso. E aí eles fazem uma promessa de seguir de casa em casa no interior para rezar e festejar naquela casa, desejando, você presenteando aquela casa com bons desejos para o ano que vai se iniciar. E basicamente é isso. E no meio desses três reis magos, daqui, a gente tem outras figuras, como, pelo menos no Piauí, a gente tem uma figura muito recorrente, que é o do boi, do Bum Meu Boi. Que em alguns locais ele aparece no São João, no meio do ano, e aqui também ele aparece no final do ano, nos reisados.
Aí ele Uhum. dança o boi. Tem aquela história de que a gente dança o boi, pro boi morrer e ser ressuscitado no final. Aqui em alguns reisados daqui do Piauí, a gente mata o boi e divide metaforicamente, porque é um boneco, aquele boi Uhum. para as pessoas que estão assistindo. Ele vai tipo, ele vai fazendo quem comanda a festa vai separando os pedaços e fazendo gracejos para com o nome de quem está acompanhando ali ao vivo aquela farra fantástica. Aí foi Uhum. essa versão que eu usei no conto, essa de dividir o boi, porque é sobre o rezado Piauí, porém não é o rezado, né? Não é com letras maiúsculas, porque a gente tem muitas formas de brincar essa festa. Aí eu escolhi uma delas para representar, mas tem várias. Não, além do que tu está trabalhando com ficção, acaba fazendo uma leitura própria também, né, Sim. né, da festa, né, e do folclore local, né. É Aqui, cultura, é, ela é movimento, claro, não tem como a gente com plasmar a cultura certeza, desse tipo de coisa. Se a gente com parar a certeza. cultura, ela ou vira peça acadêmica, ou vira uma peça de museu, ou no meu Uhum. caso, ela vira ficção. E se a gente for fazer aí daqui a pouco uma escavação arqueológica cultural, isso, né, vai indo bem, vai indo longe, né? Vai indo desde a Sim. chegada dos portugueses, daí tu vai olhando lá, né, para a Europa, tu vai indo para outros lugares também, isso tudo vai se misturando, né? Aqui dia 6 de janeiro, né, também tem o dia de Reis e tal. Sim. Quando a gente não via os amigos, não, a gente em geral não consegue ver os amigos na noite de Natal, vê mais a família, assim, né? Então, às vezes, o dia 6 era aquele dia que a gente acabava encontrando com os amigos, eles encontrar para tomar alguma coisa, conversar, né? Então, alguma coisa semelhante acaba tendo, né? E, cara, mas mais uma vez, parabéns, né, pelo prêmio, né? O pessoal curtiu muito o teu trabalho. E como a gente está já se encaminhando para o final da conversa, gostaria de saber o que tu pode nos contar, do que tu está produzindo agora, se tem contos novos vindo, está pensando em escrever romance, tá com editora, não tá com editora, como é que tá essa função aí? Não, tô sem editora. Quem Olha quiser me aí. pegar aí, viu? Eu sou basicamente um contista, então são histórias curtas e ficção especulativa, né? E eu aproveitei que ia ter essa gravação, essa live aqui, eu aproveitei e agendei o meu lançamento pro dia 18 do 5, que é Ótimo. minha próxima história. Ela também é uma história curta, ela tem 80 páginas, que é o Acalanto, que é uma história de terror, com um casal e duas crianças e uma casa que vai sendo aos poucos tomada pelo medo, porque dessa vez a lenda que eu utilizei é a do bicho-papão, mas um bicho-papão baseado, tipo, inspirado em causas populares e Uhum. relatos de conhecidos também. Aí eu aproveitei tudo joguei num caldeirão e saiu o Acalanto, que é a minha próxima história, dia 18/5. Tem pré-venda, quem quiser comprar pode procurar na Amazon. Vai ficar o link aqui Perfeito. também em algum lugar. Não, passa o link aí para mim, eu vou colocar aí dia 18, bem no dia eu vou colocar aqui o vídeo aí para o pessoal poder ir lá, tá bom? Cara, muito obrigado então pela conversa, por ter aceitado o convite. É, e eu só tenho que te agradecer aí. Tu falou que o pessoal, às vezes, vocês adotam quem é de fora. Olha, quando eu me aposentar aqui lá pelos 60 anos, eu estou indo para o Nordeste. Não sei se foi Pronto, para o vem pra Piauí, cá. porque eu acho que eu quero um pouco de mar, não sei. Mas eu estou indo para o Nordeste com certeza. O Piauí Pegar calor. é um pouco desprovido de praia. O Um pouco, menor um praia do pouco, um pouco. Nordeste é o Piauí. Mas é um lugar maravilhoso, gostei muito também. Cara, um abração para ti, Áureo, e qualquer coisa pode entrar em contato. Vou esperar esse link aí do teu lançamento para a gente deixar já né, nos créditos ali para o pessoal acompanhar, tá bom? Um grande Certo. abraço, cara. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço, tchau.